Por que, afinal, na América do Sul só participam 10 seleções se o continente tem 12 países mais um território ultramarino? O que define em qual confederação uma seleção deve jogar? E mais, além do nível técnico, que outros fatores podem excluir um país do seu próprio continente futebolístico? Será que existem outros casos no mundo em que países jogam por confederações que não correspondem à sua região geográfica? Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar fundo nessas perguntas. Mas antes, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos fazer o Canto do Craque chegar cada vez mais apaixonados por futebol. Sem enrolação, vamos direto ao jogo. Sempre que a gente fala em CONMEBOL, é automático lembrar das 10 seleções tradicionais da América do Sul. Mas, como muita gente já percebeu, esses não são os únicos países que compõem o continente. De cara, vem à cabeça Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Ainda assim, mesmo somando esses três, chegamos a 12 países, mais o território ultramarino, a Guiana Francesa, e não aos 10 que realmente existem na região. Então, o que acontece com os outros? Por que eles não fazem parte da CONMEBOL? Será que é apenas uma questão esportiva? Ou existem razões geográficas e políticas por trás disso tudo? É exatamente o que a gente vai analisar agora, sob o ponto de vista do mapa e da história. Os 10 de sempre você já conhece: Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Mas existem muito mais países e territórios na região que completam um quebra-cabeça bem curioso. Além da Guiana, Guiana Francesa e Suriname, temos Trinidad e Tobago, Panamá, Aruba, Curaçao, Bonaire e até as Ilhas Malvinas. Todos esses territórios estão geograficamente próximos da América do Sul, ou seja, em teoria, poderia fazer parte da CONMEBOL sem grandes problemas. Mas antes de entender por que não fazem, é importante voltar um pouco no tempo e ver como tudo começou. A CONMEBOL nasceu em 1916, durante as celebrações do centenário da independência da Argentina. Como parte das festividades, foi organizado um torneio internacional de futebol, reunindo Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. O evento foi um sucesso absoluto e dele surgiu o Campeonato Sul-Americano, embrião da atual Copa América. Pouco depois foi criada a Confederação Sul-Americana de Futebol, a CSF, entidade responsável por organizar o torneio e desenvolver o futebol no continente. Com o tempo, os demais países foram se juntando à nova confederação, até que em 1952 a Venezuela se tornou o último membro a entrar. Enquanto isso, no norte e no centro das Américas, o cenário era bem diferente. Só em 1961 é que a região começou a se organizar oficialmente, com o nascimento da CONCACAF, resultado da fusão de duas antigas entidades, a NAFC, da América do Norte, criada em 1946, e a CCCF, que reuniu os países da América Central e do Caribe, fundada em 1937. A partir daí, as duas confederações, CONMEBOL e CONCACAF, passaram a dividir o mapa das Américas. Mas, como veremos, nem sempre essa divisão foi tão simples quanto parece. Por causa das diferenças nas datas de fundação da CONMEBOL e da CONCACAF, cada uma dessas confederações cresceu por conta própria, traçando caminhos totalmente distintos. Cada uma desenvolveu suas competições, suas regras, sua identidade e, até hoje, nenhum projeto realmente sólido conseguiu aproximar as duas em uma mesma estrutura continental. E já que estamos falando de planejamento, estratégia e inteligência no futebol, deixa eu te contar algo que é puro planejamento inteligente. A Black November da Insider tá rolando e é a Black Friday mais potente de todos os tempos. Durante todo o mês de novembro, você encontra descontos inéditos, frete grátis, brindes e promoções relâmpago, pensadas para quem sabe fazer escolhas inteligentes. Aqui, a vantagem é clara. Com o cupom do canal, o Canto do Craque, você soma descontos ao preço já promocional do site,
pagando ainda menos. Sabe aquele item que você queria experimentar faz tempo? Pode ser a Tech T-shirt, as calças Future Form e as cuecas da Insider, que unem conforto, durabilidade e tecnologia de verdade. Mas atenção, as roupas duram, as promoções não. Então, vale agir rápido. E se você quer receber as Fresh Promos antes de todo mundo, entra no grupo oficial da Insider no WhatsApp. O link tá aqui na descrição. Aqui, a ideia é simples, inteligência até na hora de aproveitar desconto. Agora sim, vamos voltar pro futebol e vamos direto ao ponto. Por que, afinal, aqueles países e regiões que citei antes não fazem parte da Conmebol? A resposta passa por uma mistura de fatores históricos, geográficos, culturais, econômicos e, claro, esportivos. Vamos destrinchar tudo isso com calma. No futebol, o sul do continente se desenvolveu de maneira impressionante. Desde o século passado, as seleções sul-americanas já exibiam um nível técnico extraordinário, algo que permanece até hoje. Foi da América do Sul que surgiram alguns dos maiores jogadores da história, nomes que encantaram o mundo e levaram o talento da região para os quatro cantos do planeta. Hoje, é comum ver que quase 90% dos atletas das seleções sul-americanas atuam fora de seus países, principalmente na Europa. Poucos permanecem nas ligas locais. A maioria sai cedo, em busca de estrutura, visibilidade e, claro, o sonho de alcançar os grandes palcos do futebol mundial. Esse fluxo constante de talentos fortaleceu ainda mais a tradição do continente e consolidou a Conmebol como um dos centros mais competitivos do futebol global. Já no norte e no centro das Américas, a realidade sempre foi bem diferente. Na CONCACAF, confederação à qual pertence a maioria dos países que estamos analisando hoje, o futebol nunca teve a mesma prioridade. Mesmo sendo um esporte popular, ele não ocupa o topo das atenções, como acontece na América do Sul, onde o futebol é quase uma religião. Essa diferença de mentalidade impactou tudo: a formação de jogadores, o investimento, a estrutura e, consequentemente, o nível das seleções. Muitos talentos simplesmente não tiveram espaço para florescer, o que tornou o desenvolvimento futebolístico da região mais lento e desigual. E é impossível ignorar a força da Conmebol quando olhamos o peso de suas seleções. Entre os 10 países que a compõem, 3 são campeões do mundo: o Brasil, dono de 5 títulos, a Argentina, com 3, e o Uruguai, com 2. Isso significa que das 8 nações campeãs mundiais, 3 estão na mesma confederação, e entre elas, o país com mais títulos da história, o Brasil, e a atual campeã do mundo, a Argentina. Além disso, as eliminatórias da América do Sul são consideradas por muitos as mais duras do planeta, tamanha a competitividade e o equilíbrio entre as seleções. Embora, claro, a quantidade de vagas dada à América do Sul faça com que a região seja a mais fácil de entrar na Copa, como vimos no vídeo da semana passada, que aliás está imperdível. Analisamos como a FIFA foi minando a Europa com o tempo, por vários tipos de interesse. O principal deles, claro, dinheiro. O link está aqui na descrição. Então, imaginar que qualquer país poderia simplesmente entrar na Conmebol é, no mínimo, subestimar a dificuldade de competir nesse cenário. Mas tem um outro detalhe importante: muitos dos territórios que ficaram fora da Conmebol viveram processos históricos completamente diferentes dos países vizinhos. Alguns, como Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago, permaneceram como colônias europeias até bem recentemente, o que influenciou diretamente suas ligações políticas, suas raízes culturais e até o modo como o futebol se desenvolveu em cada um deles. Por outro lado, outros territórios ainda hoje permanecem sob domínio europeu. Alguns como dependências administrativas de países da Europa. É o caso das Ilhas Malvinas, que continuam sendo território britânico, ou um dos chamados departamentos ultramarinos, como a Guiana Francesa e Bonaire. Há também aqueles que possuem uma autonomia parcial, como Aruba e Curaçao, regiões que têm certa liberdade política, mas que ainda mantêm fortes laços com suas metrópoles de origem. Tudo isso tem um impacto direto na identidade cultural desses lugares. Essas conexões coloniais fizeram com que a integração com o restante da América do Sul nunca se concretizasse de verdade. É como se eles vivessem isolados, separados por uma linha invisível, cultural, histórica e linguística. E esse último ponto, o idioma, é uma barreira poderosa. Muitos desses territórios foram colonizados por holandeses, franceses ou ingleses, o que fez
com que o espanhol e o português, línguas predominantes no resto do continente, ficassem de fora de seu cotidiano. Essa diferença linguística acabou afastando ainda mais esses países de seus vizinhos sul-americanos, aproximando-os de outra região, o Caribe. Afinal, no grosso da América do Sul, falamos espanhol e português. Isso cria uma identidade compartilhada, uma cultura que se reconhece, que se entende. Já as nações que falam inglês, francês ou holandês acabam se sentindo muito mais próximas das ilhas caribenhas, com as quais compartilham língua, costumes e até trajetórias históricas semelhantes. Mas não é só a cultura que separa, há também um obstáculo geográfico. Muitos desses países são ilhas pequenas, o que dificulta, e muito, as conexões diretas com o continente sul-americano. Mesmo no caso das Guianas, a situação é complicada. Esses territórios estão cercados por selvas densas e grandes rios, o que torna quase impossível o acesso terrestre a seus vizinhos. Na prática, é muito mais fácil estabelecer contato com o Caribe do que com o resto da América do Sul. Agora, vamos analisar caso a caso, começando por Trinidad e Tobago. Apesar de sua proximidade geográfica com o norte da América do Sul, é bem pertinho mesmo, especialmente com a costa da Venezuela. O país é considerado parte do Caribe. Por essa razão, sua filiação natural acabou sendo com a CONCACAF e não com a Conmebol. Em termos futebolísticos, Trinidad e Tobago nunca teve grande destaque internacional, mesmo tendo vivido momentos pontuais de crescimento, chegando a superar algumas seleções da própria CONCACAF em eliminatórias de Copa do Mundo. A verdade é que nunca conseguiu manter um nível estável. Sua seleção não alcançou consistência o suficiente para competir de igual para igual com as potências sul-americanas. E, por isso, sua presença na Conmebol jamais seria viável. Hoje, Trinidad e Tobago é apenas uma seleção de baixo perfil, sem força suficiente para competir com o peso das gigantes da América do Sul. Por isso, sua inclusão na Conmebol está, logicamente, fora de cogitação. Agora, se existe uma seleção que realmente chegou perto de integrar a Conmebol, esse país é o Suriname. Além de estar localizado em solo sul-americano, o Suriname já demonstrou qualidade técnica para estar entre os grandes do continente. E tem um motivo especial para isso. Pouca gente sabe, mas o Suriname foi o berço de grandes nomes do futebol mundial. Jogadores que, embora tenham defendido a seleção da Holanda, nasceram ou têm origem surinamesa. Estamos falando de Clarence Seedorf, Edgar Davids, Gilles Floyd Hasselbeck e Aaron Winter. E não para por aí. Outras lendas como Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Jorginho Wijnaldum, Patrick Kluivert e Virgil van Dijk também têm raízes ligadas ao país. Ou seja, existe talento de sobra vindo dessas terras. Mas, mesmo assim, o futebol não é o esporte número 1 do Suriname. O país tem uma paixão muito maior por outro jogo, o cricket, e esse desinteresse acaba pesando. O mesmo acontece com Guiana, Guiana Francesa, Bonaire e Aruba. Nenhum desses países demonstra vontade real de competir em uma confederação tão exigente quanto a Conmebol. Eles não possuem estrutura, investimento e, principalmente, ambição esportiva para enfrentar seleções do nível de Brasil, Argentina ou Uruguai. Na prática, eles próprios se auto-excluem dessa disputa. Já Curaçao é uma história à parte. Em alguns momentos mostrou potencial para competir até com seleções da Conmebol. O futebol é muito popular por lá e o país conta com jogadores valorizados no mercado internacional, alguns até mais do que atletas de seleções sul-americanas como a Bolívia, a quem já chegaram a vencer em partidas amistosas. Mas o problema é a falta de constância. Curaçao vive entre altos e baixos, alternando fases promissoras com momentos de nível técnico medíocre, e isso pesa na hora de pensar em uma integração maior. Além disso, sua liga doméstica é extremamente fraca. Clube sem expressão internacional, sem calendário competitivo e sem estrutura profissional robusta. Essa limitação impede qualquer avanço mais sério rumo à Conmebol. Então chegamos a que talvez seja a maior polêmica geopolítica dessa história toda: as Ilhas Malvinas. Aqui o problema é bem diferente e muito mais delicado. A questão é política
pura, mesmo com a possibilidade teórica de ter sua própria seleção, como acontece com outros territórios britânicos, a exemplo de Gibraltar. As Malvinas nunca foram consideradas pela Conmebol. O motivo é simples: os países sul-americanos apoiam a Argentina na disputa de soberania com o Reino Unido, e diante disso, nenhum tipo de integração esportiva com as ilhas seria politicamente viável, porque já seria a Argentina mesmo. Por outro lado, as Malvinas, oficialmente o território britânico autogovernado chamado Ilhas Falkland, também nunca manifestaram interesse em fazer parte da Conmebol ou mesmo da FIFA. Se algum dia optassem por isso, geograficamente faria mais sentido dentro da Conmebol, mas por questões políticas, sua única porta aberta seria a UEFA, junto das demais seleções britânicas. Agora, o caso do Panamá é especial e bem diferente dos demais. Entre todos os países fora da Conmebol, ele é aquele que mais perto chegou de integrar a Confederação Sul-Americana. E não foi só pela proximidade geográfica. O Panamá faz fronteira com a Colômbia, mas também por cultura, nível técnico e até intenção política e esportiva. Veja só, o Panamá tem diversos jogadores atuando em clubes da América do Sul, o que naturalmente criou uma conexão futebolística com o continente. Além disso, sua seleção vem evoluindo nos últimos anos, mostrando que pode competir em bom nível. Houve, inclusive, um boato persistente de que o país planejava se filiar à Conmebol, justamente com o objetivo de elevar o seu patamar competitivo. Mas, na prática, as coisas não são tão simples. Apesar da paixão panamenha pelo futebol, o país ainda não conseguiu desenvolver clubes fortes. Essa falta de estrutura doméstica é um dos grandes obstáculos que impedem qualquer chance real de adesão à Conmebol. E, sendo realista, o nível atual do Panamá, embora respeitável, ainda não coloca entre as grandes forças do continente. Na própria CONCACAF, o Panamá ainda luta para se firmar. A classificação para as Copas do Mundo é sempre uma batalha difícil. Então, imagina na Conmebol, onde as eliminatórias são uma guerra entre 3, 4 ou 5 gigantes, seria quase impossível manter uma presença constante. Como deu para perceber, a relação desses territórios com a América do Sul é moldada por uma combinação complexa de fatores históricos, culturais, geográficos e políticos. Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento esportivo dessas nações e na forma como elas se conectam ou se afastam da região. A barreira de língua, de estrutura, de interesse esportivo, sem falar nos conflitos políticos e na fragilidade das ligas locais. Todos esses elementos juntos impediram que houvesse uma integração real entre esses países e o futebol sul-americano. E aí surge a pergunta: é possível mudar de confederação? A resposta está no regulamento da FIFA. Segundo suas regras, uma mudança só pode ocorrer em circunstâncias excepcionais e, mesmo assim, com a aprovação da confederação original. Ou seja, uma associação só pode se filiar a uma confederação de outro continente se houver consentimento mútuo. Na prática, porém, tudo depende da Conmebol. É ela quem decide se vale a pena incluir uma nova seleção. E convenhamos, sendo uma das confederações mais fortes do planeta, ela dificilmente abriria espaço para uma seleção de nível muito abaixo da média. A pergunta que a Conmebol se faria é simples: o que essa nova seleção realmente agregaria? E já que estamos falando de mudanças de confederação, surge outra dúvida comum: por que a Austrália joga na Ásia e não na Oceania? A explicação é puramente técnica e competitiva. A Austrália supera com folga todas as seleções da Confederação da Oceania. A OFC, em falta de adversários à altura, limitava o seu crescimento e até prejudicava o ritmo de competição. Por isso, o país pediu autorização à FIFA para se transferir para a AFC, a Confederação Asiática de Futebol. Lá, encontrou desafios maiores, eliminatórias mais duras e torneios de nível mais alto. E desde então, a Austrália cresceu muito como seleção, comprovando que, às vezes, mudar de confederação pode ser o caminho certo, desde que exista estrutura, história e mérito esportivo para justificar essa mudança. A OFC, a Confederação da Oceania, nunca conseguiu oferecer o ambiente ideal para o futebol de alto rendimento que a Austrália tanto buscava. As competições eram curtas, previsíveis e o nível técnico muito abaixo do que o país almejava. Ao unir-se à AFC,
a Confederação Asiática, a Austrália finalmente encontrou adversários à altura, jogos intensos e uma rotina de desafio que impulsionaram o seu futebol a outro patamar. Foi essa mudança que permitiu ao país melhorar seu desempenho internacional e manter um padrão competitivo global, digno de seleções que querem algo mais do que apenas participar, querem marcar presença no cenário mundial. Agora, uma dúvida curiosa que sempre surge: por que os países do Reino Unido não jogam juntos como uma única seleção? O Reino Unido é um estado soberano, sim, mas formado por 4 nações com identidades próprias: Inglaterra, Escócia e País de Gales. Essas 3 formam as nações da Grande Ilha da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, que fica em outra ilha, menor, bem próxima dali, a oeste da Ilha da Grã-Bretanha, dividindo a ilha com a República da Irlanda, ou Eire, como também é conhecida. Só que essa Irlanda não faz parte do Reino Unido. E ó, essa informação já vale o seu like, né? Aqui no Canto do Craque você não aprende só sobre futebol. Aqui a gente mistura história, geografia e muita paixão pelo jogo. E cada uma dessas seleções do Reino Unido tem sua própria seleção nacional de futebol, suas cores, sua história, suas rivalidades. Em razão disso, é histórica. Nunca houve uma seleção unificada do Reino Unido. Desde o início do futebol moderno, cada nação desenvolveu sua própria federação, seus campeonatos e seu orgulho. E com o tempo, as rivalidades se intensificaram tanto que qualquer tentativa de união se tornaria praticamente impossível. Afinal, imagina juntar ingleses e escoceses sob a mesma bandeira em campo. Impossível não gerar faísca. Isso acontece só nos Jogos Olímpicos, sob o nome de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, com a sigla GBR ou Team GB, mas em competições da FIFA, esquece. E o caso da Rússia? Porque ela joga na UEFA se a maior parte de seu território está na Ásia? Tudo começa com o fim da União Soviética em 1991. Após uma série de reformas, conflitos políticos e o colapso do regime, surgiram 15 novos países independentes e, com isso, a antiga seleção da sigla URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixou de existir. Em seu lugar, nasceu a seleção da Federação Russa. Mesmo sendo um país transcontinental, dividido entre Europa e Ásia, a Rússia optou por jogar na UEFA. E isso não foi por acaso. A escolha europeia foi uma estratégia. A UEFA reúne as ligas e seleções mais fortes do mundo, o que representa um desafio à altura da tradição russa no futebol. Na Ásia, o nível seria mais baixo. E convenhamos, a Rússia não queria ser apenas dominante, queria ser testada. E a Turquia? A história é parecida. Assim como a Rússia, a Turquia está entre 2 continentes, parte na Ásia, parte na Europa, e diante dessa posição geográfica única, teve o direito de escolher onde competir. A decisão foi clara: UEFA. A Turquia está onde o futebol é mais exigente, onde os holofotes são maiores, onde as grandes histórias são escritas, e foi uma escolha acertada. Afinal, foi jogando entre as potências europeias que o país viveu seus maiores momentos, como o inesquecível 3º lugar na Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Eu quero saber de vocês. Acham que a Conmebol deveria abrir as portas para mais seleções? Qual país vocês acham que realmente agregaria a competição? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Eu leio tudo. Beleza, você já entendeu por que certas seleções estão ou não na Conmebol. Mas me diz uma coisa, você realmente sabe por que o Japão entra em campo de azul? Ou por que o Brasil abandonou o branco depois do Maracanazo e já jogou até de vermelho, sabia? Se acha que conhece as cores do futebol, melhor conferir o próximo vídeo antes de apostar nisso.